Olha só, pessoal, o capítulo 10 fala de comércio global, fluxo de mercadorias. Ultimamente está bem legal para dar aula de geografia pela riqueza de contextualizações que eu consigo fazer com o coronavírus. O corona me possibilitou, né, está me possibilitando fazer diversas analogias quando a gente fala de globalização. E a gente continua falando aqui a respeito de globalização, só que agora na parte de comércio. Então ele vai traçar aqui um perfil do comércio, como ele é definido, né? O que é comércio? Nada mais do que uma troca, venda ou compra de produtos. Às vezes o comércio se dá por meio de troca. Ou, na verdade, a gente troca uma mercadoria por dinheiro. Então, a moeda, o dinheiro, ele vai começar a ser utilizado de forma bem intensa lá durante o século XVIII, né? Século VIII, que, olha o que ele diz ali no terceiro parágrafo, segunda frase: os feudos eram praticamente autossustentáveis, ou seja, eram capazes de produzir tudo aquilo de que os moradores necessitavam. Assim, os alimentos, os móveis, as ferramentas, o vestuário do dia a dia, por exemplo, eram feitos pelos moradores do feudo, que fabricavam o que consumiam, sem excedentes que pudessem ser vendidos. Então, quando eu penso em feudalismo ali, o feudalismo é uma comunidade fechada. Cada feudo produzindo para si, não tinha muito essa vontade de fazer trocas, né? Agora, olha só, no século XII, com o declínio do feudalismo, por intermédio das transformações ocorridas no continente europeu, o comércio se expandiu e vazou para fora dos muros das comunidades. Não é que o comércio não existisse antes do feudalismo. Existia. Se você pegar, por exemplo, os árabes, eles já praticavam comércio. Se você pegar os chineses, eles praticavam comércio, tinham rede comercial muito antes dos europeus. É que a gente gosta sempre muito de falar da Europa, né? Porque a nossa cultura brasileira acaba tendo muita influência, a nossa colonização europeia, o nosso jeito de pensar é muito eurocêntrico ainda. Continuando aqui, ó, olha o que ele diz. Esse processo foi fundamental para a formação das cidades, que iam cada vez mais rompendo seus muros. Assim, o mundo da época deixaria de ser predominantemente rural e abraçaria o crescimento do espaço urbano. As transformações ocorridas nos séculos posteriores impulsionaram os intercâmbios mundiais de pessoas, capitais, produtos, informações e ideias, provenientes da expansão do comércio em nível mundial. Neste capítulo você entenderá como a expansão comercial foi tão importante para a construção do mundo globalizado contemporâneo. Gente, não dá para falar de globalização sem falar de comércio. Por quê? Quando é o marco do início da globalização? Século XVI. Grandes navegações, final do século XV, século XVI. Então, as grandes navegações, elas vão possibilitar o quê? A conexão, a integração entre diferentes civilizações, diferentes povos, com maneiras diferentes de enxergar a sociedade, de interpretar o mundo. E graças a essa multiplicidade de ideias, de ideologias, de visões, o mundo começou a se globalizar. Porque o que é a globalização? Nada mais do que uma integração entre nações. E essa integração, ela foi possível inicialmente graças ao comércio. Porque os primeiros navegantes, aqueles que se lançavam ao mar, contrariando o interesse, né, as ideias da igreja na época de que a terra era plana, o que eles queriam não era arriscar a vida deles, serem desbravadores, conhecerem novas terras. Não era isso o objetivo central. O objetivo era o quê? Fazer comércio, fazer trocas comerciais com outros povos. Para isso, eles utilizavam-se da navegação, ok? Então entenda, o processo de surgimento do comércio mundial, ele surge justamente com o processo de globalização. Então são dois processos interconectados.
Por que no começo da aula eu falei para vocês que está muito bom dar aula ultimamente com o coronavírus? Porque está uma riqueza de contextualizações para mim. Como que está o comércio global atualmente? Ele sentiu por conta do coronavírus? Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Não há nem o que se duvidar disso. Lógico que sentiu e vai sentir muito mais. O PIB brasileiro, por exemplo, estão falando em uma projeção de redução de 6 a 9%. Dos Estados Unidos, de 5 a 8, 9% também. A China vai crescer aproximadamente 1%. Isso são estimativas, tá? Isso não quer dizer que vai encolher só isso ou que vai encolher tudo isso. São estimativas. Agora, pode ser que se concretizem ou não. Beleza? Bom, deixa eu voltar ali. Vamos avançar. A expansão do comércio global. Como eu falei para vocês, olha lá. Grandes navegações são marcos. As navegações são marcos para poder se expandir o comércio, financiadas por grandes empresários ou pela própria igreja, né? Financiar as viagens, os comércios. Aqui nós temos a expansão da navegação marítima a partir do século XV contribuiu para o estabelecimento de uma rede mercantil em escala mundial. Embarcação holandesa do século XVII no rio Tamisa. Eles navegavam nessas embarcações. Museu Nacional Marítimo de Greenwich, em Londres. Olha que legal. E é bem interessante porque aquelas naus, aquelas embarcações portuguesas, os portugueses eram os tops na construção de embarcações para navegação ultramarina. Se sabe muito pouco daquelas caravelas. Muito pouco mesmo. Sabe coisa de barco de 1000 anos atrás, mas não sabe dos portugueses. Qual era a engenharia que eles usavam, porque os barcos deles, as embarcações eram muito boas, eram muito eficientes. Então digamos assim, um mistério, né? Não tem muita coisa disponível. Bem, então olha só, o primeiro marco do comércio foram as grandes navegações. O segundo marco, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma, ela vai expandir substancialmente com o processo de industrialização. Por quê? Porque agora a Inglaterra, como é o berço da Revolução Industrial, ela vai precisar buscar mercado, né, para vender seus produtos. Vai chegar num ponto de saturação que a Inglaterra ela vai ter que liberar os escravos. Então a Revolução Industrial ela é fundamental para o comércio, ela é fundamental para o fim da escravidão, ela é fundamental para uma série de mudanças que foram sentidas na sociedade na época. E aí, então nós temos a primeira fase, grandes navegações, segunda, Revolução Industrial, e a terceira, pessoal, que é como a globalização é hoje, que é pós-1945. Nós vamos chegar na década de 1970, 80, que vai ter o surgimento do chamado meio técnico científico informacional, que é o nome que o Milton Santos vai dar para a globalização. Meio técnico científico informacional. Informacional. Então entenda o seguinte, quando eu falo de grandes navegações, eu tinha um tipo de embarcação, eu tinha um tipo de comércio. Quando eu falo de revolução, eu já tenho agora Revolução Industrial, o barco a vapor com outro tipo de mercadoria. Agora já chegando roupas mais sofisticadas, produtos maquinários. E quando eu penso no meio técnico científico informacional, aí eu estou falando do nosso momento. É de como a globalização é hoje. O que circula pelo mundo? Tudo, né, gente? Tudo que é produto circula pelo mundo. Dá uma olhada nessas exportações do mundo aqui, ó, em trilhões de dólares. De 1990 para 2008, vamos pensar em 2008, ó. O
aconteceu em 2008? Crise econômica. Deu uma reduzida. Voltou a crescer em 2010. Chegou ali em 2013, 14 para 15, declinou de novo. Muito motivado pela crise na zona do euro. Tá? Então, o que nós vemos é um comércio que sobe e desce, mas que, numa linha geral, ele tem tendências de crescimento. Então, ele veio crescente. Só que quando gera crise econômica, logicamente o comércio internacional é afetado, assim como esta crise que nós estamos vivenciando do coronavírus. O comércio global está sendo afetado de forma intensa. Bem, aí, nos dias de hoje, nesse meio técnico científico informacional, lá no final do século XX, para o começo do século XXI, começo do século XXI para cá, de forma mais intensa, surgiu uma nova modalidade de comércio, o chamado comércio virtual, ou e-commerce. E aí aqui ele mostra para nós, ó, no Brasil, o que mais se vende por e-commerce? Telefonia e celulares em primeiro, eletrodomésticos, eletrônicos, informática, casa e decoração, saúde, cosmético e perfumaria, moda e acessórios, esporte e lazer, acessórios automotivos, livros, assinaturas e apostilas. Então aqui dá para ver que o Brasil tem um e-commerce bem diversificado. A propósito, né, essa modalidade de comércio, ela apresenta algumas vantagens. Primeiro, a praticidade, né, de você não poder, não precisar sair de casa para você negociar, para você comprar. Segundo, o custo geralmente é mais baixo. Por quê? Porque a loja física ela não necessita de ter tanto trabalhador como no e-commerce quanto uma loja física. Lá na loja física você precisa de faxineira, você precisa de vendedor, você precisa de gente para receber, do caixa, você precisa de uma série de pessoas, do gerente. Aqui não. Você monta um barracão e distribui mercadoria para o Brasil inteiro, com um número de funcionários muito reduzido, um custo de operação muito mais baixo. Imagine só quanto não custa o aluguel de uma Casas Bahia, daquela ali do centro da cidade. Ali da Afonso Pena, que é a 14, com a Dom Aquino, né? O custo de operação ali é muito alto. Ah, eles vendem muito? Vende muito. Só que o custo da operação é muito alto. Então acaba que o e-commerce tem se tornado uma opção, uma alternativa muito inteligente e importante para muitas empresas. Eu não sei se vocês já viram, mas a Amazon ela está testando em alguns países do mundo a entrega por drone. Alguém já viu isso? Vocês viram? Está entregando livro. Agora, no meio dessa pandemia também, né, os drones estão sendo utilizados para entregar medicamento nos hospitais, nos laboratórios. Os caras estão usando o transporte não tripulado, né, o drone, para entregar produto, para ficar mais rápido, mais ágil. Então perceba que a tendência é a mecanização, é a automação. Bom, olha lá. Vantagens. Que vantagem que ele tem? Diversidade de produtos à venda. Então assim, o cara está te vendendo lá um produto, às vezes a loja ela nem tem o produto. Às vezes ela anuncia, mas ela vende o produto de uma outra empresa. É terceirizada a produção. Então, acaba que a loja ela tem uma disponibilidade de produtos gigante. Ou às vezes a loja, por exemplo, uma loja de roupa. Você vai lá e compra uma roupa. A roupa nem tem a disponibilidade, nem tá ok. Aí o cara manda fazer a sua roupa e aí que ele vai te entregar. Então, é muita diversidade. Comodidade na compra e pagamento fácil. Não precisa ficar em fila, né? É prático. A hora que você quiser, você compra. Baixo custo agregado. Produto de e-commerce é mais barato, né? E não tem o vendedor chato te irritando, né? Muitas vezes você vai comprar algum produto, os caras são chatos.
Espera aí, gente. Virando nossa página. Principais atores do comércio global. Deixa eu pegar aqui no Google. Deixa eu pegar aqui no Google para vocês. Principais fluxos comerciais mundo. Opa, nossa. Vamos ver se eu acho um mapinha mostrando as aqui. Olha isso, pessoal. Consegue identificar? Europa, América Anglo-Saxônica, China, Japão, Sudeste Asiático, olha só, Extremo Oriente. Então, Japão, China, Europa, Estados Unidos, Anglo-Saxônica, né, no caso, Europa. Então, esse triângulo. Quando eu pego, por exemplo, acesso, vamos pegar aqui, acesso à internet. Olha lá. Anglo-Saxônica, Europa, Sudeste Asiático. Tá vendo? Então entenda, quando eu falo de maiores comerciantes do mundo, eles vão coincidir justamente com os países mais ricos. Eles são mais ricos por quê? Porque eles comercializam mais. Eles são mais ricos porque eles participam mais do comércio global. Ok? Bem, avançando aqui, grupos econômicos. Tem vários grupos econômicos no mundo. Tem um grupo chamado G7, que são as 7 maiores economias do planeta, né? Seguidos por industrialização. Até um tempo atrás, até 2015, a Rússia fazia parte, a Rússia acabou sendo excluída, era G8, ou G7 mais um. Aí, a Associação Econômica de Nações em Desenvolvimento permitiu, ao final do século XX, o G7 se ampliasse com a entrada da Rússia e, em seguida, de 11 países de economia emergente, que seria o Brasil, Argentina, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. Dessa forma, formou-se um novo grupo, ampliado e denominado de G20. Quem é o G20? As 20 maiores economias do planeta, das quais o Brasil também faz parte. Tá? Então, nós somos uma das 20 maiores economias. Inclusive, o Brasil ficando ali em 8º, 9º colocado mundial. Bem, dê uma olhada aqui. PIB em valores atuais. Estados Unidos em primeiro, China, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia. Estados Unidos disparado na frente até 2015. Atualmente, com a crise de 2008, os Estados Unidos deu uma estagnada boa. Só que, em contrapartida, a China mandou ver no crescimento econômico. A China continuou com uma performance econômica positiva. Então, ela continuou crescendo. De modo que, quando eu pego hoje para comparar o PIB mundial, a China e os Estados Unidos estão pau a pau. E, para este ano, enquanto os Estados Unidos está encolhendo 8%, 7%, a China vai crescer a 1%. Aí você fala assim, nossa, professor, mas 1% é pouquinho. 1% é pouco, né? Muito pouco, mas a China ainda vai conseguir crescer. 1% da economia chinesa é algo muito considerável. Agora imagina só, os Estados Unidos encolhendo 7%, 8%. Quer dizer, ano que vem a China vai ser a maior economia do mundo. Disparado, né? Com alguns bilhões de dólares a mais. Lógico que simplesmente o tamanho da economia não quer dizer muita coisa. E também eu tenho o PIB per capita, né? Quando eu faço o PIB per capita chinês, é horrível, porque é 1,5 bilhão de habitantes. Bem, olha essa carinha aqui de cidade de mundo capitalista, né? Na verdade não é, ó. É a cidade litorânea de Qingdao. É um dos principais centros econômicos e logísticos da China. E seu crescimento está vinculado ao processo de abertura econômica ocorrido a partir do século XX, né? No caso dos anos 1970. A China criou as zonas econômicas especiais. Para quê? Justamente para abrir
o comércio de uma porção do país para o mundo. Então teve uma partezinha da China que começou a negociar, comercializar com outros países capitalistas. 1970, a gente tem o surgimento, né, a morte do Mao Tse-tung, na década de 70, e a ascensão do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping ele vai conversar com os Estados Unidos e vai abrir o litoral para a economia capitalista, a economia norte-americana. Cadê ele aqui, ó? Ah, não voltou não. Laércio, você tá aí, Laércio? Laércio? Eu vou meter falta para quem não tiver. Fala, papai. Vou meter falta pra vocês, bicho. Tô doidinho pra meter falta. Bom. Mentira, não vou não. Balança comercial, pessoal. O que é balança comercial? Alguém sabe me explicar? Alguém poderia explicar para mim o que é uma balança comercial? A gente está falando de comércio internacional. Então, balança comercial é tudo a ver com o que nós estamos estudando. Quem pode me explicar? Paula, você sabe? Vamos lá, gente. Marivaldo, a balança comercial seria a quantidade de produtos exportados e a quantidade de produtos importados. Aí faz meio que uma média para ver se está em déficit ou em superávit. Isso mesmo, Paula. Cheguei, ó, até arrepiei. Fiquei até emocionado. É isso. Então, a balança comercial é a diferença entre importação e exportação. Quando eu exporto mais do que importo, eu tenho uma balança comercial positiva. Quando eu importo mais do que eu exporto, eu tenho uma balança comercial negativa. Então, é o que está dizendo aqui, ó. O saldo comercial de um país. A balança comercial é o saldo comercial. Pode ser positivo, pode ser negativo. Agora, dá uma olhada na balança brasileira. O amarelinho, importação. O azulzinho, exportação. Anos 90, nossa balança comercial negativa. Chegamos ali por volta de 2000. As nossas exportações cresceram muito mais do que as importações. Chegou 2013 para 14, deu uma leve invertida ali, 2014, né? A gente importou um pouco mais do que exportou. Só que aí depois, gente, olha as importações. 15, 16 declinou. Por quê? O Brasil estava em crise econômica violenta. Tá? Então perceba, historicamente a nossa balança comercial tende a ser mais positiva do que negativa. Olha ali, ó, menos 7, menos 5, década de 90 era feio para nós o negócio. Quando chegou a partir de 2000, ó, sempre positiva. Aí lá em 2014, menos 4,5. O Brasil começa a patinar economicamente, né? E aí, repara, 2015, 16, o negócio declina mesmo, tá? Vamos lá. Balança comercial brasileira em 20 décadas. Aqui ele vai falar do processo histórico. Depois você pode dar uma olhadinha nisso aqui. Eu acho que tem questão para você responder sobre isso. Você pode dar uma olhada nessa linha histórica. Eu não vou falar disso agora nesse momento, não. Exportações brasileiras. O que o Brasil exporta? O que o Brasil vende no mercado internacional? Produtos básicos, semi-manufaturados e manufaturados. O que seriam esses básicos? Principalmente isso, ó. Açúcar, café, carne, produto agrícola, commodity. Olha aqui, principais produtos em 2016. Soja em primeiro, ferro, óleos brutos, açúcar de cana, carne de frango, celulose, farelo, café cru em grão, automóveis de passageiros e carne bovina. No top 10, 10 não, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top 10. No top 10, nós só vamos ter veículos automotores. E adivinha só para onde a gente vende? Para dentro da América Latina, tá?
Então, assim, realmente, commodity é o nosso carro-chefe, mas nós também temos alguns produtos de tecnologia, como carro e até aviões. Bom, gráfico, gente. Questão de economia global é muito gráfico, tá? Os países que têm sido os principais compradores, quem mais compra produto da gente? China em primeiro, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos, Alemanha. Então perceba, China, Estados Unidos, Argentina. Então a Argentina desempenha um papel muito importante. O que a gente importa? O que mais importa? Medicamento para medicina humana e veterinária, peças de veículos e tratores, compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas, não me pergunta que diabo é isso, depois pergunta para o BIM, óleos combustíveis, óleos brutos de petróleo. Perguntar para o BIM não, né, meu irmão? Vocês sabem o que são sulfonamidas, né? O que são? Quem pode me explicar? Sabe não? Poxa, botei mó fé em vocês. Paula, sabe o que é uma sulfonamida? Paula, você sabe o que é uma sulfonamida? Ninguém sabe. Olha, vou ser sincera, eu não sei. Aí agora eu fui dar uma pesquisa. Ah, Google bendito, né? O que é? Você pesquisou aí? É um tipo de antibiótico? É antibiótico? Eu não sei. Deixa eu ver. Eu não faço ideia. Antimicrobiota. É o quê? É um antimicrobiano. Óleos brutos de petróleo, circuitos integrados, automóveis. Então a gente também importa bastante automóvel, derivado de petróleo, inseticidas, pesticidas, coisas defensivos agrícolas, né? Circuitos impressos e outras partes do aparelho de telefonia. O que a gente importa? A maioria manufaturado, produto básico muito pouco. Vocês viram que a nossa balança comercial, a gente exporta muito produto básico e compra muito produto industrializado. Ou seja, a gente exporta matéria-prima e compra produto industrializado. Então a balança não seria muito justa, né? Aqui desembarque de automóveis importados da Argentina e do México no porto do Rio Grande do Sul. Olha lá. Carro é um negócio que a gente compra. Nem vende mais esse carro. Essa foto é antiga, 2011. Dessa lista, 9 produtos são manufaturados, revelando a supremacia das importações dessa categoria de produto industrializado. Aí ele traz um exemplo, né? Importações brasileiras por tipo de produto. China é de quem a gente mais importa, junto com os Estados Unidos. Aí Alemanha, Argentina, Coreia do Sul. Então perceba, a Argentina é fundamental como parceira comercial do Brasil. Então, sacou o que é uma balança comercial? Entendeu? Entendeu sobre o porquê que o e-commerce tem crescido tanto? Porque é mais barato, porque é menos burocrático, né? Uma balança comercial superavitária é quando eu exporto mais, importo menos. Deficitária é quando eu importo mais e exporto menos. Ok? Fácil? Suave? Então é isso, pessoal. Vou encerrar a gravação por aqui. Já vai dar para assistir bastante propaganda, meu vídeo ficar monetizado, né? Então, até a próxima.